No vídeo de hoje você vai aprender de uma vez por toda a diferença entre contorno e bronzer e como usar eles aí na sua maquiagem. E já digo logo, tá? Dá pra usar os dois juntos? Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana e hoje é dia de um vídeo tutorial, talvez, ou um explicativo sobre produtos. Acho que um explicativo sobre produtos funciona melhor. Então já fica aqui no vídeo para descobrir tudo o que você precisa saber sobre bronzer e contorno. Bom, vamos começar falando do contorno. Minha pele aqui, a gente vai falando e fazendo a pele. Então eu tô só com base e corretivo. E eu vou usar o meu contorno stick da Marissaad. O contorno stick, contorno cremoso, você pode usar tanto antes da base quanto depois da base. Se você usar antes da base, você pode passar ali direto no rosto, esfumar e depois vir com a base, consertando e deixando ali a quantidade que você quer. Mas se você vai passar depois, faz aqui o truquinho que eu vou fazer também, que sempre dá certo, porque produtos em stics, produtos cremosos, eles podem tirar a sua base de baixo. Então sempre esquenta o seu contorno na sua mão. E aí a gente vem com um pincelzinho. Eu gosto muito desse aqui da Macrylan, que é o W117, é o meu pincel favorito para fazer contorno e blush cremoso. E aí a gente vai esfumar no pincel e vai aplicar no rosto. Agora, o contorno, ele funciona para contornar mesmo o nosso rosto, trazer de volta ali as partes mais escuras que a gente tem no nosso rosto, mas que quando a gente aplica com a base, some, sabe? Então, se você tá em dúvida onde aplicar o seu contorno, aplica onde normalmente o seu rosto já tem sombras, que é aqui assim, ó, no canto, puxando um pouquinho pra boca, para marcar aqui a maçã também. Tem gente que tem essa parte tão bem contornada que nem a base cobre, então nem precisa de contorno, tá? Outra coisa sobre o contorno que tem de diferente do bronzer, por exemplo, ele é mais quente. Não, perdão. O contorno, ele tem que ser um pouquinho mais frio, ele tem um fundo ali frio, meio acinzentado. Os contornos líquidos, eles funcionam como contorno cremoso e stick também. Você pode passar tanto antes quanto depois da sua base. Mas cuidado para não pesar demais. Normalmente o contorno líquido, por ser mais líquido, ele não tira a sua base de baixo. Só cuidado aí para não pesar a mão. Claro que se você pesar a mão, é mais fácil de arrumar, porque a gente ainda tá com a pele úmida, consegue vir com base, com corretivo e trabalhar aí esse esfumado para não ficar carimbado, tá? Diferente do nosso contorno em pó, que ele funciona exatamente como qualquer outro contorno. Você aplica depois que você fizer a sua pele, ou seja, você aplica base, corretivo e pó primeiro. Depois você vem com o seu contorno em pó. Esse contorno tem que ter mais cuidado, porque a gente pode pesar muito na mão e ficar um carimbo. É mais difícil de tampar. Se você tem um pó compacto com cor, vai ser mais fácil de arrumar, mas se não, você vai ter aí um trabalhinho. Claro que o contorno em pó você pode usar ele direto na base, tá? Usa ele para selar a sua base. Isso vai fazer com que a durabilidade aumente, mas você tem que ter cuidado com as carimbadas, tá bom? As diferenças entre os contornos são basicamente essas. Eu particularmente gosto muito de vir com o meu contorno cremoso primeiro e depois selar o cremoso com o em pó. Isso aumenta muito mais a durabilidade da minha maquiagem, mas sempre com muito cuidado para não carimbar o rosto. E outra coisa que a gente tem que é muito diferente do bronzer é o fundo de cor dele, ou seja, o contorno ele é mais frio, mais acinzentado, porque a ideia é trazer essa sombra para o nosso rosto, diferente do bronzer que a gente já vai falar sobre ele também. Então, quando você for escolher um contorno, ele precisa ser mate, próximo ali de uma cor mais acinzentada. Claro, sempre leve em consideração o subtom da sua pele, porque às vezes quando o contorno é muito acinzentado, fica feio no rosto, porque o seu tom é um tom muito quente, então talvez um contorno um pouquinho mais quente fique melhor pra você. Mas você precisa testar primeiro, tá? E não esqueça do truquinho que eu acabei de ensinar. Claro que você pode usar como contorno um corretivo mais escuro também, ou até os BT Velvets, que são multifuncionais e eu gosto bastante de usar eles, apesar deles terem um fundo mais quente do que normalmente eu gosto para um contorno, tá? Agora sobre o bronzer, vamos falar sobre esse produtinho aqui que a gente sempre tem dúvida, e a gente sempre acaba achando que é do mesmo jeito para aplicar, igual o contorno, mas não é, tá bom? O bronzer, ele também tem em pó, em creme, em stick e líquido também. Mas o que eu tenho aqui é o em pó da Benefit. Esse aqui vai ser o que vai servir de exemplo pra gente. Vocês vão ver que o bronzer, normalmente, ele tem um fundo bem mais quente do que o contorno. E ele vai ter
partículas de brilho. Pode ser uma partícula mais fina ou mais grossa, mas ele vai ter esse brilho porque a ideia é que ele traga um bronze pro nosso rosto mesmo, pra parecer que a gente tá bronzeada, sabe? Então ele vai ser um pouquinho mais quente e vai ser brilhoso, porque isso vai fazer com que o seu rosto acenda mais. Porque diferente do contorno, a gente não vai aplicar ele onde normalmente a gente quer sombra, a gente vai aplicar ele onde normalmente a gente se queima, que é a parte mais alta do nosso rosto, ou seja, nariz, bochechas e testa também. Claro que a quantidade vai aí da sua preferência. Eu particularmente gosto de aplicar ele mais aqui assim na maçã do rosto, subindo para as têmporas, como eu faço com o blush também. Claro que você pode usar tanto o bronzer, o contorno e o blush juntos, se você quer uma maquiagem mais elaborada. Mas se você quer algo mais básico, você pode usar tanto o bronzer no lugar do blush, como o bronzer no lugar do contorno também. E deixar aí o seu rosto um pouquinho mais bronzeado, sabe? Mais fui beijada pelo sol. E ele funciona da mesma forma de aplicar dos contornos, ou seja, cremoso, líquido, stick, antes ou depois da base, tá tudo certo. Em pó, é bom usar depois do pó, principalmente se você não tem ali uma mão muito boa pra meio que controlar o peso dela, e você pode acabar carimbando, tá bom? Mas você pode aplicar direto na base, selando a base direto com o seu bronzer. Lembra sempre de controlar muito bem a mão, lembra da diquinha de usar no punho. Os líquidos você também pode fazer da mesma forma, aplicar na mão e depois aplicar no rosto. Porque isso vai fazer com que você se sinta mais segura na hora de fazer a sua maquiagem, tá bom? E eu vou aplicar o meu bronzer bem pouquinho, porque eu ainda vou aplicar um blush depois. E vai ter um vídeo só sobre o blush. Vou aplicar aqui, ó, subindo pras têmporas, meio que se conectando aqui com o meu contorno e dando um arzinho mais bronzeada pra mim. E lembrando, eu estou fazendo isso aqui com a minha pele molhada, tá? Ou seja, eu tô aplicando pó direto na minha base. Exatamente como eu falei pra vocês terem cuidado de fazer. Mas eu particularmente gosto muito dessa técnica, principalmente quando eu quero que a maquiagem dure. E como eu não tenho um bronzer líquido, né, cremoso, eu meio que faço isso e assim, nem sempre deu certo, sabe? Eu sempre tomei muito cuidado pra não pesar a mão. Mas, como eu disse, tenha cuidado aí de pesar a mão que vai dar tudo certo e você vai conseguir aplicar também. Bom, gente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado mais esclarecida para que serve cada um desses dois produtos na sua maquiagem e como você pode usar eles, como você pode escolher eles, textura, cores e tudo mais. Se eu esqueci alguma coisa aqui no vídeo, já deixa nos comentários pro pessoal aí poder complementar ainda mais o conhecimento, tá bom? E esse quadro aqui vai ser um quadro fixo. A gente vai falar ainda sobre blushes, iluminadores, então já me segue para não perder nada, tá bom?